Mais uma aula de língua portuguesa, assim de maneira bem rápida, alguns conceitos que nós precisamos para essa aula. É continuação de gramática, mas daquela parte que a gente chama de teoria da interpretação, que é a introdução à semântica. O que é a semântica dentro da gramática? Tudo que envolve a construção de sentido no texto. Sem uma boa base de semântica, a gente não consegue fazer interpretações adequadamente. Dentro da semântica, o elemento agregador mais importante é uma outra parte da gramática, que é o contexto. Muita gente chama de pragmática. A pragmática ela tem a ver com toda a nossa experiência de mundo e etc. E a gente é capaz de detectar os contextos quando alguém diz alguma coisa. E dentro da introdução à semântica, nós temos as perguntas que eu vou fazer hoje, por exemplo. Qual a diferença da linguagem implícita e da linguagem explícita? Muita gente tem problema com a linguagem implícita. A explícita é aquela que quando alguém diz alguma coisa, ele diz claramente. Eu quero que você limpe o seu quarto. Por exemplo, a sua mãe dizendo para você, meu filho, eu quero que você hoje, eu quero que você limpe o seu quarto. Isso é uma linguagem explícita, ela disse com todas as palavras. Numa linguagem implícita, ela não diz com todas as palavras e a pessoa é obrigada a levar em conta o contexto. Sua mãe chega muito brava e diz, meu filho, seu quarto está uma bagunça, eu não aguento mais. Quando ela diz isso, implicitamente, ou seja, ela não disse diretamente, mas indiretamente ela está dizendo que seria muito bom você limpar o seu quarto, que ela iria se sentir muito melhor. Então, obriga você a interpretar o contexto. O que é o contexto? Toda a situação que envolve aquilo que está sendo comunicado. Toda a situação que envolve aquela mensagem. E o que é inferir? É essa capacidade. A capacidade de inferência é uma das habilidades, uma das premissas importantes dentro da linguagem. Uma das habilidades, uma das competências que a gente tem que treinar. A gente tem que treinar nossa capacidade de inferir. E inferir é justamente isso. Quando a pessoa diz algo, mas ela não diz explicitamente, e nós somos obrigados a levar em conta todo o contexto envolvendo aquela mensagem para que nós tenhamos os sentidos adequados à interpretação daquele texto que foi veiculado, daquele discurso, daquele enunciado. A capacidade de inferência é uma das que nós devemos treinar o tempo todo, constantemente, para que nós sejamos capazes de compreender todos os sentidos implícitos dentro de uma mensagem. Se nós formos capazes de interpretarmos apenas os conteúdos explícitos, nós vamos perder muito dos sentidos à nossa volta. E dentro disso ainda, nós temos a intertextualidade. Às vezes o implícito ele vem em forma de intertextualidade. O que é a intertextualidade? É um texto que, de certa forma, ele cita outro texto. Eu não preciso dizer que, olha, este verso de Castro Alves é muito lindo, porque ele fala sobre os navios negreiros, ele fala da época em que os navios de Portugal traziam os escravos comprados na África e etc. Se eu digo isso, eu estou dizendo explicitamente. Agora, quando eu apenas digo, e esse verso é do nosso querido poeta dos escravos. Olha, não é qualquer um que vai conseguir saber quem é esse tal poeta dos escravos. A pessoa vai precisar de um conhecimento de contexto mais amplo. O contexto pode ser o meu momento aqui, o que está acontecendo aqui à minha volta, ou ele pode ser uma questão histórica, uma questão cultural, uma questão social, uma questão muito mais ampla dentro da cultura e da história da humanidade. Nesse caso, a intertextualidade é quando um texto cita outro e eu vou precisar de uma capacidade de inferência
uma capacidade de deduzir o implícito muito maior, porque eu vou precisar conhecer os contextos. Por isso que é tão importante quando você vai estudar literatura, estudar artes em geral, é muito importante que você detecte, que você faça uma detecção bem caprichada do contexto histórico, social, político, cultural daquele momento que você está estudando e também as características daquele momento em que aquilo aconteceu. Porque se você olhar para um contexto histórico de 200 anos anteriores com o seu olhar de hoje, você não vai ser capaz de inferir os significados daquele momento. Para que você consiga inferir, consiga perceber o que está implícito ali, você precisa conhecer o contexto. Então tudo isso está interligado. Um texto pode citar outro de maneira explícita ou pode citar também de maneira implícita. Eu posso só fazer a referência, eu posso citar explicitamente Castro Alves e mesmo assim você precisará conhecer o contexto e eu posso citar Castro Alves só de maneira implícita, dizendo o poeta dos escravos. Citei Castro Alves, mas poderia ser qualquer um artista, qualquer um filósofo, etc. Poderia ser um contexto bíblico. Se eu cito maçã, eu posso estar falando da Apple, posso estar falando da maçã que caiu na cabeça do grande cientista Newton, ou posso estar falando da maçã do paraíso, a maçã de Adão e Eva. Então, tudo isso eu preciso saber, eu preciso conhecer os contextos para eu saber que tipo de intertexto. Então, intertexto é quando um texto cita outro texto. E aí na aula de hoje nós vamos falar dos implícitos e das indiretas. Os implícitos, então, eles circulam dentro dos nossos textos e eles justamente se pautam nessa nossa capacidade de inferência, essa nossa capacidade de inferir, essa nossa capacidade de articular o contexto e deduzir. Por exemplo, isso aqui foi uma propaganda de um lançamento, de um loteamento. Eu tentei reproduzir ele aqui porque eu não consegui escanear a foto do anúncio. Mas dizia assim: enorme jardim para seu filho brincar, passear e namorar. E para sua filha brincar e passear. Aqui implícito, olha, é um implícito. Eu tenho que deduzir que ele quis dizer que a filha não pode namorar. Então tem duas coisas implícitas aqui. A primeira é que eu deduzo, eu faço a inferência aqui de que minha filha não pode namorar. E tem a segunda coisa, que é o machismo. Tem um machismo implícito aqui, porque o enunciado ficou machista. Quer dizer, o filho pode brincar, passear, namorar, a filha, ela não pode namorar. Então, o machismo também está implícito aqui. Tem duas questões implícitas que eu só consigo deduzir pelo contexto. Qual que é o contexto? O contexto é que a maioria dos pais tem essa mente machista, que o filho é orgulho quando o filho namora e tal. E não é motivo de orgulho quando a filha namora. A filha é motivo de proteção. Eu tenho que protegê-la. Enquanto o filho eu tenho que incentivá-lo. Então, é um pensamento dentro de um contexto machista que veicula e aproveitaram para fazer a criatividade desse anúncio. Não estou aqui criticando o anúncio, estou dizendo que eles vão em cima disso para tirar o sentido ali que ficou implícito. O segundo elemento é a indireta. A indireta todo mundo conhece, todo mundo que lida com rede social e tal, ele sabe muito bem o que é uma indireta. E a indireta, ela vem nesse sentido aqui, ó. Aqui tem um quadrinho para exemplificar a indireta. E a moça diz para o Armando: Armando, como você cresceu? E pergunta para ele: já tem namorada? A pergunta, olha, já tem namorada, é uma pergunta que traz uma indireta. Geralmente, quando a gente pergunta isso para alguém, a gente está lançando uma indireta. A indireta, ela é muito específica. O implícito não, o implícito é geral. Não é? Quando diz que
para sua filha passear e brincar. É geral, é para qualquer um. Agora, a indireta ela é específica, ela é para alguém. Então, na rede social, quando tem ali uma indireta, ela é específica, ela é para alguém. Ali, no caso, não foi, a mulher não quis dizer isso, ela só quis dizer que, nossa, você já cresceu, já tá namorando? Ela foi só uma curiosidade, mas gerou um mal entendido, e aí que gera o humor ali, porque quebrou a expectativa. A expectativa é que quando que ele dissesse, não, ainda não namoro e tal, mas ele diz, não e nem quero. Vai procurar alguém da sua idade. E ele entendeu que era uma indireta para ele, que ela queria namorar com ele. De verdade, ela não queria isso. Então, gerou mal entendido, gerou quebra de expectativa e é um elemento do humor. Tem nossa aulinha de elementos do humor depois. Tem também, gente, nossa aula sobre intertextualidade. Quem quiser conhecer melhor a intertextualidade, tem uma aula nossa aqui nas nossas postagens. É só procurar ali embaixo entre os vídeos. Tem uma aula sobre intertextualidade, tá bom? Fica fácil para você estudar intertextualidade. Aí dá para aprofundar. Intertextualidade é algo muito importante de se aprofundar, tá bom? Dúvidas? Manda pra gente.